Alô, pessoal! Bem-vindos à oitava semana Vila Lobos da Escola Tom Jobim, em Búzios. Nesse ano estamos em versão online por causa da pandemia e eu estou trazendo para vocês aqui uma entrevista muito interessante com um músico e empreendedor, o Thiago Gomes. Thiago tem 20 anos de carreira, foi aluno da Escola Vila Lobos no Rio, muito tempo atrás, né? Os primórdios da carreira dele. O Thiago se graduou em violão pelo FRJ, fez mestrado em música pela Unirio e também fez MBA em marketing. Olha que legal. A gente vê que ele é um músico empreendedor, né, voltado para o mercado musical, e não é à toa que ele tem vários produtos lançados com esse intuito. Ele tem livros, tem curso online, tem videoaula, tem várias coisas bem interessantes aí que a gente vai conhecer ao longo dessa entrevista. É isso aí, galera. Vamos lá então para a entrevista com o Thiago Gomes. Bom, cara, super bem-vindo aí. É um prazer ter você aqui. Como eu te expliquei, Obrigado. essa entrevista vai ao ar na oitava semana Vila Lobos, né? E assim, eu escolhi você porque eu sei que você é um cara que tem uma história interessante, é um empreendedor, tem várias ideias legais, né? Foi aluno da Escola Vila Lobos lá no começo, né? Então, acho que tudo isso agrega para quem for assistir essas entrevistas, né? Então, eu ia pedir para você começar do começo. Conta um pouquinho da sua história aí, como é que começou a tua vida na música, e aí daí a gente vai passando por outros assuntos interessantes relacionados à carreira, né? Empreendedorismo também é importante, falar um pouquinho disso, beleza? Legal, Vai Falcon. que a bola é Obrigado tua. pelo convite. Valeu. Pessoal que está assistindo aí da Escola de Música, eu queria dizer que é um grande prazer para mim sempre retornar esse assunto de Vila Lobos, porque é a minha primeira casa musical, foi onde eu comecei tudo, em 2001. Como eu terminei o segundo grau, decidi ser músico e aí queria estudar mais profundamente música, porque eu já tocava, mas tudo de ouvido, né? Falei, preciso estudar, né, a parte teórica também, para ter uma base mais sólidas para ser músico profissional. Então, fui para Vila Lobos do Rio de Janeiro, lá na Ramalho Ortigão, em 2001, fiz o curso básico, depois fiz o curso preparatório, que é para o técnico, né? E aí eu fiz curso técnico de baixo também, fiz o baixo, curso básico de baixo, com todas as outras matérias, né, de harmonia, história da música, leitura e escrita musical e tal, prática de conjunto, né? Depois fiz o preparatório, que era um curso que tinha antigamente para você fazer a prova do curso técnico, fiz a prova do técnico, aí fiz o técnico de baixo, depois, não satisfeito, já 5 anos na escola, ainda fiz um curso técnico de arranjo, que é uma parte que eu gosto também, e aí eu fiquei na escola de 2001 até 2007. Em 2007 eu passei para a faculdade de música na UFRJ. Aí eu fiz o primeiro ano da UFRJ em concomitante com o último ano do técnico de arranjo, em 2007. E foi muito legal, aprendi muito na escola. Toquei, ganhei Festivila pra caramba, cara. Todos os festivais que eu entrei, ou eu ganhei como músico, sempre como músico acompanhador, né? A música que eu toquei foi vencedora, ou alguém da banda ganhou como melhor cantor, melhor instrumentista. Então todo ano tinha essa premiação que a gente dividia entre a banda, então foi muito legal. Festivila é um festival que incentiva muito a gente. Fiz muitos amigos que depois se tornaram músicos, com os quais depois eu fui tocado lá de fora. Então, o festival foi muito importante para mim, um marco muito legal da escola. Todos os professores, né? Tudo que eu aprendi lá, mas o Festivila é uma lembrança assim que mexe com o meu coração. Legal, cara, que bacana. Essas coisas são sempre interessantes, né? Porque esses festivais assim sempre estimulam os alunos, né? A tocar, a fazer alguma coisa fora da sala de aula, né? Para a gente ver que também a vida fora da sala de aula é tão ou mais importante até do que a vida dentro da aula, né? A gente recebe ferramentas na sala de aula, mas se a gente não tiver onde praticar, não adianta nada, né? Exatamente. E a gente tinha uns professores que eram produtores das músicas, né? Então você mandava uma música, se ela fosse aprovada para ser tocada, você tinha que ensaiar com a supervisão do professor. Então o professor já dava uma aula ali de arranjo, de prática de conjunto, de presença de palco, né? Então tudo isso foi importantíssimo e são aprendizados que a gente só tem quando a gente vai fazer um show, né? Então muito legal. É muito difícil você dizer também qual é uma música melhor do que a outra, né? Ainda mais na arte, né? Como é que você vai dizer que o Picasso é melhor do que o Van Gogh? Mas soa como um incentivo, eu acho, a premiação, primeiro, segundo, terceiro lugar, independente de quem foi melhor ou quem não foi tão bom, é um incentivo para todo mundo produzir e ter essas vivências como a gente teve, né, em grupo. Então foi muito Com importante. certeza, a gente aprende muito nisso. Eu sempre falo para os alunos isso. A aula é muito importante, a gente tem que estudar, tem que pegar conteúdos, tem que ter um ritmo de estudo em casa,
mas tem que ter uma vida prática, né? Não adianta, né, ter um lado se não tiver o outro. Com certeza. Mas continua aí, vai lá que te Ah, interrompi. e aí, cara, eu entrei para a UFRJ, licenciatura em música, mas não tinha baixo elétrico. Eu fazia baixo elétrico na Vila Lobos. E aí lá não tinha baixo, eu fui pro violão, que é um instrumento que eu sempre amei, sempre gostei muito. E aí eu fiz violão clássico na UFRJ. Estudei lá com o Paulo Pedrasoli, Humberto Amorim, tive aula de harmonia com o Marco Pereira, grandes violonistas. Eu tive contato com o Turíbio Santos também, tive uma aula de metodologia do ensino do violão com o Turíbio Santos. Então foi um crescimento absurdo, assim, a faculdade foi incrível para mim. E aí É, é, no final da faculdade, eu comecei a fazer essa minha carreira de empreendedor. sim, sim. Mas só antes de chegar nisso aí, é, na minha vida, por exemplo, eu considero a faculdade como um divisor de águas, né? Foi um momento que eu vi que o mundo era outro, bem mais além do que eu pensava, do que eu enxergava, né? Então, quando eu caí lá na Unirio, eu vi que, cara, as possibilidades eram muito mais maiores, né? Eu era restrito a um universo que eu achava, né, aquela coisa do jazz, da música, do instrumentista ali dentro ali. Só que você cai na faculdade, você vê gente de outras áreas, né? Você interage com gente de outras áreas dentro da música, e aí você vê que, cara, realmente a coisa é muito maior do que você pensava, né? Então você começa a querer tirar proveito disso tudo e trazer tudo isso para você, né? Isso aconteceu comigo. Tive várias experiências tocando música barroca, por exemplo, que eu jamais imaginei tocar música barroca. Então são coisas desse tipo que eu acho que são legais quando você cai numa faculdade, que você começa a enxergar o mundo de outra forma, né? Com certeza. Na Vila Lobos eu já tive muito isso. Toquei na Big Band, porque eu era do rock, né, cara? Eu entrei na Vila Lobos, eu era cara rock and roll. E aí o meu mundo era muito restrito a isso. A Vila Lobos já me abriu para muita coisa. Eu toquei na orquestra lá na Big Band que tinha na Vila Lobos do Ricardo Lobo com o Medina. Os dois faziam uma Big Band sexta-feira, então eu comecei a tocar numa orquestra que você tem que tocar ali, que está escrito na partitura, que se você tocar uma semicolcheia fora, desestrutura todo o arranjo, né? Eu não estava acostumado, e aí eu tive que, melhorar muito a minha leitura rítmica, minha precisão, metrônomo, porque quando eu entrei ali já tomei um choque, falei, cara, não posso fazer diferente do que está escrito no arranjo, senão derruba a galera. E quando fui para a faculdade, então, para a UFRJ, mais ainda. E a UFRJ é uma faculdade muito voltada para a música erudita, né? Tem muito instrumentista erudito. Então, foi um convívio interessante, porque é uma maneira de enxergar a música totalmente diferente da música popular, né? Você não vai fazer um concerto de música erudita com qualquer roupa, já começa por aí, né? Tem aquela roupa, né? Então, se imagina o que vem depois, são muitas formalidades. Então, eu comecei a ter convívio com esse universo e mudou muito a minha concepção musical, mesmo que eu continue no popular, no jazz, na bossa nova. Durante essa época também toquei sertanejo, então fui a vários, passeando por vários lugares diferentes, e o convívio com o pessoal da faculdade foi, putz, importantíssimo. Legal. Para dar essa pluralidade que você falou. Sim. E esse teu lado empreendedor, como é que começou isso aí? Como é que começou a sua visão de realmente criar produtos, né? De ver o mercado dessa forma? Bom, isso começou, na verdade, já tinha uma pulguinha atrás da orelha quando eu comecei na música lá em 97. Eu comecei, cara, eu fiz segundo grau técnico em eletrotécnica, queria ser engenheiro. Aí eu estudei no Cefet, aqui perto do Maracanã, no Rio, e lá no Cefet eu aprendi a tocar. E aí, só que em 97 até o ano 2000, assim, tocando só de ouvido, como eu falei antes, no ano 2001 fui para Vila Lobos para poder estudar. Mas lá no Cefet, quando eu comecei a tocar, eu fiquei pensando uma pulguinha atrás da orelha, assim, quem sabe podia viver de música, podia ser músico e tal. Mas como é que faz para ser músico? Eu achava que você podia tocar no Faustão, que você podia tocar nas rádios, fazer turnê mundial e só isso. Quer dizer, só isso, né? Só com todas as aspas do mundo. Uma super estrela da música não conhecia todas as outras áreas que tinham. Então não tinha músico na família, não tinha ninguém com quem conversar. E eu procurava conversar com músicos mais experientes, mas eu também não tinha contato com essas pessoas. Aí eu comecei a procurar um livro, né, um documentário, uma fita de VHS da época, assim, não tinha nem DVD na época ainda, para saber como é que é viver de música. E eu não encontrei. E aí ficou aquilo na cabeça. Se um dia eu conseguir viver de música, preciso produzir esse material
para as pessoas como eu, que tinham 15 anos e queriam ser músicos, entender um pouco como é que funcionava aquilo, poderem ter um norte, né? E aí, quando eu terminei a faculdade, falei, cara, agora eu estou tranquilo, me formei em 2012, agora eu estou tranquilo e vou começar a pesquisar sobre aquela ideia inicial. E aí fui lendo livros, procurando coisas na internet, e aí deu a ideia de escrever o livro Vivendo de Música, por incrível que pareça, que é o meu primeiro livro, que eu lancei em 2015, 2016. Escrevi em 2014, 2015 e lancei em 2016. Legal. Aí eu fiz um financiamento coletivo para lançar esse livro, né? O livro conta com entrevistas com músicos das mais variadas áreas. Tem o Roberto Menescal, da Bossa Nova, tem a Bia Bedran, que fala de música para crianças, tem donos de escola de música, tem músicos acompanhadores, tem músicos de orquestra, né? Tem o Felipe Prazeres, da Orquestra da Petrobras, muita gente boa aqui. E aí fui pegar os relatos deles como quer viver de música e lancei esse livro. Mas ainda falando sobre a questão de empreendimentos, de lançar produtos, eu sempre tive uma pulga atrás da orelha também com relação a músicos que tocam muito e não vivem de música. Músicos incríveis que estudaram comigo e de repente fizeram um concurso público e foram para trabalhar no BNDES, no tribunal de alguma coisa. E eu ficava pensando, nossa, cara, que desperdício. O cara tem uma sensibilidade artística incrível, podia estar tocando, dando aula, fazendo shows, um monte de coisa e não está. E aí eu ficava com isso na cabeça. Por que isso acontece? Né? E aí eu descobri que eu tinha uma coisa natural, assim, para poder criar produtos. Não tenho vergonha de me vender, sabe? Tipo, mostrar o que eu estou fazendo, apresentar para as pessoas. Quando as pessoas me perguntam quanto custa um show, eu não tenho o menor problema em dizer quanto custa, em negociar, dar desconto, não dar desconto. Isso foi uma coisa natural que eu achava que todo mundo tinha. E depois desse convívio com grandes músicos, estudantes junto comigo e vendo os caras não tendo dificuldade nessa área, eu falei, cara, poxa, eu preciso depois fazer alguma coisa também para poder compartilhar essa coisa que eu tenho meio empírica, né? De negociar, de criar produtos, de gerenciar coisas, de montar planilhas, cara. Eu gosto de matemática, eu queria ser engenheiro, acabei não sendo, graças a Deus, mas eu gosto de montar planilha, de me organizar, de saber quanto que custa, qual o preço de custo desse livro, quanto que eu vou gastar para enviar para a casa da pessoa, se eu vou vender no meu site, quanto que eu vou perder para a plataforma, e fazer esses cálculos todos para saber chegar no preço final de por quanto eu vou vender esse livro, tendo algum lucro, né? Então, eu cheguei à conclusão, nossa, se eu fizer uma tiragem de 300 livros, eu vou vender 300 livros e eu vou começar a ter lucro a partir do livro 301. Então, eu tinha todos esses cálculos, assim, e aí fui fazendo. E aí, no segundo livro, que já é esse aqui, que é o Fala Músico, que eu lancei agora em 2020, como ganhar dinheiro com música e administrar sua carreira, já falo mais de empreendedorismo, tem um capítulo sobre empreendedorismo, tem um capítulo sobre planejamento financeiro, marketing, que é esse lance de como se vender, como se comunicar com as pessoas, e tem entrevistas também, só que voltados mais para músicos empreendedores. Então tem entrevista aqui com o Nelson Faria, que ele conta a história da vida dele, e aí, Café Lá em Casa, Fica a Dica Premium, essa história toda. Tem Jacques Figueiras, novo artista, muita gente boa falando sobre como empreender na música nesse livro, além dos capítulos já escritos por mim. Mas essa questão, cara, de empreender não é uma coisa natural para todo mundo, né? Volta aí, se der uma travada. Você falou assim, voltado para músicos e empreendedores, aí travou. Continua daí onde você falou. Além de ter um capítulo sobre empreendedorismo para músicos, um capítulo sobre planejamento financeiro, um capítulo sobre marketing para músicos, para você também justamente aprender a conversar com as pessoas, mostrar o seu valor, né? Tem também um capítulo sobre crowdfunding, como fazer um financiamento coletivo, né? E o quinto e último capítulo é histórias de empreendedorismo na música, que tem entrevistas com músicos que vivem de música empreendendo, criando seus próprios projetos. Então tem entrevista com o Nelson Faria, que ele conta a história da vida dele, conta também sobre o Café Lá em Casa, Fica a Dica Premium, época que ele foi músico acompanhador do João Bosco, Cássia Eller, um monte de gente. Tem entrevista com o Jacques Figueiras, também que é o francês, que fala sobre empreendedorismo na música, mora aqui no Brasil, tem curso online sobre o assunto, e muitas outras coisas
sobre como ganhar dinheiro com música e administrar sua carreira. Não é só ganhar o dinheiro, mas administrar ele também. O que você vai fazer com esse dinheiro depois, né? Então, daí, esse material que eu compartilho, e tem também meus cursos online, né, no meu site, que eu falo sobre essa questão, que é um tabu, né? Quando eu estava começando lá na adolescência, com banda de rock, a galera falava, banda tal se vendeu para o sistema, fulano de tal se vendeu, né? Eu lembro E, na disso. verdade, hoje a gente entende de uma forma diferente, né? É verdade. Hoje em dia a gente pensa de uma forma diferente. Antigamente, né, tinha aquela banda de rock, aí, por exemplo, isso aconteceu eu vi isso acontecer, tá? Aí um integrante da banda começava a tocar com um cantor famoso, por exemplo. Aí o pessoal falava, ih, fulano se vendeu, né? Eu vi isso acontecer, né? Na verdade, não, pô. O cara tá sendo profissional, o cara tá saindo daquele mundo ali amador para ser profissional, né? Quer dizer que ele se vendeu, né? Eu vi isso acontecer com gente da minha geração que virou profissional, entendeu? Tem também bandas que eu me lembro de falar de bandas que era rock mais pesado, de repente começou a ficar mais leve. E aí também se vendeu, começou a virou pop, né? Ah, fulano de tal, banda tal agora é pop, se vendeu para o sistema, né? Para atingir mais gente e tal. Mas, na verdade, ele está ali fazendo uma repaginada no trabalho dele, né? E buscando, cara, oxigênio para manter a carreira, né? E você vê bandas clássicas aí, como, por exemplo, o Rush, que eu sou fã do Rush, bandas que passaram a vida inteira numa metamorfose, assim, eles começavam de um jeito, daqui a pouco tinha um disco que era uma outra cara, né? Daqui a pouco eles voltavam pro rock, depois ia para uma coisa mais com sintetizadores e tal. Quer dizer, eu acho super natural isso, né? A música está em evolução, né? Então, eu acho que os músicos estão sempre em evolução. A gente tem que sempre ter essa visão de olhar para frente, né? E não ficar olhando para trás. Não tem nenhum problema fazer música como hobby, não tem problema nenhum. Mas se o teu objetivo é ser profissional, o profissional tem que ganhar dinheiro. E aí, se você não ganha dinheiro, na época eu não ganhava dinheiro com a minha banda de rock, e chegou uma hora que eu falei, cara, eu vou ter que sair, vou ter que tocar outros estilos, vou ter que dar aula, né? Cheguei até hoje em dia, tem uma escola de música, mais um empreendimento também. E aí falei, cara, não dá para continuar tocando em festival, que você tem que vender não sei quantos ingressos, o cara te dá 200 ingressos, você vende, aí você fica com 30%, o cara leva 70%, aí você fica naquela correria louca de vender ingresso e não ensaia, né? Que é o principal, né? Então, assim, tinha época que eu tinha que desmarcar alunos, que eu estava dando aula e ganhando dinheiro, para poder ensaiar, para poder fazer show com a minha banda, que não ganhava dinheiro com ela. Não tinha nenhum retorno financeiro. Então, chegou uma hora que eu tive que romper com isso. Falei, cara, não dá. Infelizmente, eu vou ter que sair da banda. Você tocou num assunto aí também que é importante falar para a galera que está assistindo, essa questão do músico profissional e o músico amador, né? Muita gente que chega na escola de música, às vezes entra com uma visão assim, cara, eu quero aprender, mas não quero ser profissional, né? Então, eu vejo muito isso acontecer. Eu sempre converso com meus alunos que eu acho que o objetivo final é de cada um, né? Cada um escolhe o que quer ser, se quer ser profissional, se quer ser amador, né? Mas eu vejo que às vezes tem gente que pensa assim, eu quero ser amador, então não preciso aprender tanto, né? Como é que você vê isso aí? Fala um pouquinho disso aí. Cara, tem vários públicos, né? Isso depende do público da escola. A minha Sim. escola, que também Fala Músico, escola de música, né? Eu tenho meus empreendimentos Fala Músico sobre empreendedorismo para músicos, marketing digital para músicos, mas tem a Fala Músico Escola de Música. Na Fala Músico Escola de Música, eu atendo um público só de aula particular. Então, é outra história. Aula particular é a aula que o cara quer, do jeito que ele quer, com os anseios musicais que ele quer. Por isso ele tem uma aula particular. Agora, quando você está numa escola de música, você tem que olhar também qual é o objetivo da escola. A escola está querendo fazer geralmente, né, uma escola, ainda mais quando tem aula em grupo, é para formar pessoas, né, com conhecimentos profundos na música, né? Então, é para ler partitura, é para tocar em conjunto, é para estudar vários estilos musicais diferentes, é para ter uma visão abrangente da música, por mais que você não queira ser profissional. Eu estudei na escola de música Vila Lobos, que tem o curso básico,
e tem o curso técnico. O curso técnico visa ser profissional. E o curso básico visa te mostrar que é possível ser profissional, que se você quiser, você complementa ali com o curso técnico. Mas o curso básico já é dentro de uma escola que tem um curso profissionalizante. Então, quando você entra numa escola com esse perfil, você tem que entender que o teu objetivo, o objetivo da escola é te levar até lá. Não dá para você ficar ali, né, deixa a vida me levar. Você tem que entrar, chegar lá, estudar, cumprir os programas da escola, né, e seguir junto com a turma, porque a turma precisa evoluir, todo mundo precisa ir junto. E, cara, música é maravilhoso, cara, é fantástico. Por que não estudar mais música? Quanto mais eu estudo, mais eu me apaixono, mais eu vejo que tem coisas para descobrir, para aprender mais. Já fiz curso técnico, 2 cursos técnicos de música, faculdade de música, mestrado em música, e ainda tem um monte de coisa para aprender, né? Olha quanto o universo da música é praticamente infinito, né? Quanto mais a gente aprende, cara, mais prazer a gente tem. É verdade. Eu acho que, Na acho cabeça. que, acho que exatamente isso. Eu acho que a pessoa que se interessa pela música e quer estudar música, ela tem que encontrar dentro dela, né, na área da música, o que realmente dá prazer a ela, né, qual que é o foco dela. O que acontece muito em escola de música, às vezes a pessoa começa tocando um instrumento, aí descobre lá na frente que não era aquele instrumento que ela queria, por exemplo. Só para, né, um exemplo, né? Ou Isso então acontece. a pessoa chega com aquele discurso assim, eu não quero aprender partitura porque eu não quero ser profissional. São várias frases que eu estou lembrando aqui que a gente vai escutando, né, ao longo, né, da vida, né? E, então, assim, você já respondeu essa questão da aula particular ou da aula em grupo, tá? Concordo contigo também. Acho que se você está numa escola de música, você tem que seguir o programa daquela escola de música, não tem, né, exceção, você tem que seguir aquilo. Você está numa turma, né? Porque se você não segue, você prejudica o seu colega do lado, que está seguindo. Quer dizer, a gente tem que ter também um senso coletivo, né? Isso tem que ocorrer numa turma. Mas essa questão do instrumento também é muito importante, né? De você saber qual o seu instrumento, né? Muita gente começa a estudar um instrumento porque tem uma imagem de que aquele instrumento é o que ela curte. Aí, no dia que ela compra aquele instrumento e começa a estudar, descobre que não era nada daquilo. Aí, né? Aí há casos que lá na frente a pessoa descobre um outro instrumento e fala, cara, esse é o meu instrumento. Aí muda de instrumento anos depois, né? Então isso é muito importante, essa questão da pessoa buscar conhecer, se aprofundar no que ela se propõe a fazer, para ela saber se é aquilo mesmo que ela quer para ela, né? Exatamente. E trocar de instrumento acontece. Eu comecei pelo violão, querendo ir para a guitarra. Queria ser guitarrista, então vou começar pelo violão, que eu também acho um mito. O cara que quer ser guitarrista pode ir direto para a guitarra, não tem problema nenhum. Afinal de contas, são 2 instrumentos diferentes. Quem toca um toca o outro, toca, mas não é a mesma coisa. Né? Ser guitarrista e ser violonista são coisas diferentes. Mas eu comecei no violão querendo ir para a guitarra, só que aí comecei no violão e me apaixonei pelo baixo. Aí fui para o baixo. E hoje toco vários outros instrumentos com você também, né? Comecei com a guitarra, com o violão, e eu fui para a guitarra, e por acaso eu peguei num baixo, eu gostei do baixo. Mas hoje em dia eu tenho um violão em casa, tenho guitarra em casa, adoro, curto, entendeu? Mas o meu instrumento principal é o baixo, sempre vai ser o baixo, não tem jeito. Ultimamente eu tenho tocado o ukulele, aquele pequenininho havaiano. Também adoro. Eu tenho um aqui, cara, eu fico tocando de vez em quando. Eu comprei para minha netinha brincar, e ela adora, né? Aí eu comecei a tocar também, tô aprendendo. É igual um violão, né, cara? Na verdade, essas cordas agudas do violão ali. A quinta casa para frente. Né? É questão de parar para tocar, né? Eu gosto, agora eu tô com a viola caipira aqui, eu tô adorando a viola caipira, meu irmão. Instrumento muito legal, tem um som muito interessante, né? Então, eu sempre gostei dessa coisa de você testar outros instrumentos e entender a sonoridade deles, entender como eles funcionam, né? Não que você vai deixar o seu instrumento principal, mas você conhecer, isso é conhecimento que a gente vai agregando, né? Você entender outros instrumentos, né? Entender a visão de outros músicos, como é que eles pensam, né? Pegar uma flauta, sei lá, tentar tocar uma flauta transversa, entender como é que o flautista pensa, né? Ou o piano. Então, eu acho que tudo isso é importante. Não quer dizer que todo mundo tem que tocar todos os instrumentos, não é isso, né? Mas eu acho que sempre é legal se você toca um instrumento, por exemplo, se você toca um instrumento de corda, tenta tocar um piano, por exemplo, para ter uma noção como é que funcionam as notas ali, né? Ou então tenta pegar um sopro. Eu acho que isso sempre agrega para a gente. O Jaco Pastorius começou pela bateria, né? Sim. Ele foi baterista, depois foi para o baixo e se revelou, né, um dos maiores baixistas do mundo. Então, só por aí
você já vê que, cara, não tem problema nenhum você começar no instrumento, passar por outro, conhecer outras coisas. Na faculdade de música de licenciatura, não sei se você teve na Unirio também, mas eu fui obrigado a fazer piano Sim, eu popular. fiz também. Você Eu fez fiz também. harmonia de teclado. Harmonia de teclado, exatamente. Então, cara, eu amei. Eu quase comprei um piano, eu tinha um teclado, até vendi, mas eu tô na minha cabeça para comprar um piano elétrico, que eu gosto muito também de você encher os acordes. Às vezes no violão não dá para fazer tanta nota no acorde, no piano dá. Dá. Então, putz, é muito bom. Não, é A muito gente legal. amplia, né, nossos horizontes musicais. Eu tenho um piano que está no meu quarto, um piano digital. Às vezes eu sento lá para tocar, e é interessante porque ele te obriga a pensar de uma forma completamente diferente do violão, né? É outra parada, né? Então, aquilo que você está acostumado a tocar no violão, quando você chega, pode ser dois acordes, mas quando você chega no piano é outra coisa, né? Muda muito a cara do negócio, né? Então, Eu eu acho acho que que a é super ligação válido. entre os neurônios aqui acaba fazendo de uma maneira diferente. E é sempre bom quando a gente muda o jeito de pensar, o cérebro trabalha mais, né? Fica Já mais que estamos forte. falando de instrumento, vamos falar um pouquinho de prática, de estudo, né? Como é que você organiza o teu tempo de estudo? Isso é muito importante para a galera saber também. Cara, eu sou um cara muito organizado. Minha mulher fica até bolada comigo, porque eu tenho metas, tenho cronograma e tenho tudo organizadinho. Então, todo dia, o que, que eu vou fazer? Eu tenho agenda no celular, né, uma agenda do Google, que eu tenho lá os compromissos fixos dos alunos que eu tenho que dar aula. Às vezes, quando eu tenho que dar uma entrevista para você, eu coloco lá. Tudo que eu vou fazer, lives e tal, está lá na minha agenda. E tem um cronograma de estudos. Tem os dias, né? Na verdade, todo dia, técnica é uma coisa que tem que pegar todo dia. Nem sempre eu consigo estudar todos os instrumentos, porque são muitos instrumentos. Então, eu dou prioridade àqueles que eu sou mais exigido profissionalmente, que são o violão e o baixo. Então, o violão e o baixo são os instrumentos que eu estudo mais, né? E escala técnica todo dia, fazer alguma coisa para não enferrujar. Mas eu tenho numa planilha de Excel, agora é Google Drive, né? Que aí fica online. Quando precisa acessar da rua, tá lá. Mas tem aqui, eu coloco assim, manhã, tarde, noite, e boto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E aí coloco períodos para descanso e coloco aqui manhã, segunda-feira, de 8 às 9, isso, de 9 às 10 aquilo, 10 às 11 aquilo. Aí de 11 a meio-dia, aula para fulano de tal. Então coloco tudo nos quadradinhos aqui e isso está aqui na minha área de trabalho do computador. Então, sempre quando eu vou dormir no dia anterior, eu já olho o que eu tenho que fazer no dia seguinte. Acontece de, às vezes, a gente tem que mudar, né? E também esse cronograma que eu tenho já deve ser a 29ª versão de cronograma, que você monta e aí algumas coisas dão certo, algumas coisas não funcionam, você acha que vai dar certo. Quando você começa a fazer não dá certo, você tem que trocar de horário. Eu gosto muito de estudar de manhã. Eu sou um músico do dia. Lá para 11 horas da noite, meia-noite, a cabeça já começa a não funcionar direito. Então, eu gosto de estudar de manhã. Isso é importante também, né? Tem gente que a cabeça funciona melhor à noite. Então, assim, um estudo para mim, 2 horas de estudo de 7 às 9 da manhã, ou de 6 às 8 da manhã, olha que maluquice, cara. 6 às 8, tem dia que eu estudo de 6 às 8. Porque aí começa 8 horas, tem que dar aula, e aí já não dá mais para estudar. Então, esse período, às vezes, de 6 às 8, ele rende muito mais do que se eu ficar de 8 da noite até meia-noite, 1 da manhã. Porque é o período que eu estou mais concentrado, é o período que a casa está mais silenciosa, a rua está mais silenciosa, tudo converge para você conseguir concentrar mais. Então, eu organizo dessa forma. Agora, entendo que, né, é a organização que funciona para mim. E para outras pessoas pode ser que funcione melhor de outra forma. Eu, há uns 20 anos atrás, eu adorava estudar de noite, estava até tarde da noite. Hoje em dia, eu não, de noite não, nem pego o instrumento, cara. Eu gosto de estudar de manhã ou de tarde. São as horas, quando tem uns horários vagos aqui, eu gosto de pegar o baixo, ficar tocando, pego uns backing track, fico improvisando, entendeu? Mas eu já tive fases assim de, vamos voltar a abrir um livro de teoria, um livro técnico de baixo, estudar uma coisa diferente. Às vezes eu faço isso. Uma vez por ano me cai uma ficha assim, cara, quero pegar um negócio diferente, quero aprender uma coisa diferente. Aí eu pego um livro ou pego, sei lá, uma transcrição de alguma coisa, ou assisto no YouTube alguma videoaula de algum baixista aí, algum cara que toque pra caramba, tentar absorver alguma coisa nova.
porque eu tento sempre não ficar conformado com o que eu estou tocando. Eu quero Sim. sempre aprender alguma coisa nova. Porque tem horas que eu começo a achar, cara, eu tô tocando as mesmas frases, estou fazendo as mesmas coisas, eu quero mudar isso aí, né? Então, isso é uma preocupação que eu tenho, né? Isso é uma preocupação que eu tenho. Mas a gente não pode se acomodar, né? A gente tem que entender que música está sempre, né, subindo, sempre em evolução. A gente não pode dar passo para trás, tem que dar passo para frente. E isso depende da gente também ter esse, como você falou, ter esse ritmo de estudo, né? Eu sei que uma pergunta que sempre rola quando eu começo a dar aula, deve acontecer com você também, que a pessoa pergunta, com quanto tempo eu vou estar tocando, né? Outra pergunta também, quanto que eu preciso estudar por dia, né? Como é que você costuma responder para o pessoal isso aí? Fala um pouquinho para o pessoal aí. Olha, quando o aluno me pergunta quando que eu vou conseguir tocar minha primeira música, eu falo na primeira aula. Porque, cara, um fragmento, você pode tocar o samba de uma nota só numa aula, na primeira aula. Se o cara já ouviu, já conhece, sabe como é que é o ritmo, pode tocar. Então, assim, é bom porque empolga o aluno, né? E já fica, uau, nossa, Agora, tem músicas e músicas, né? Tem trechos de músicas. Então, eu sempre procuro ensinar para o aluno alguma coisa que faça sentido musical dentro do contexto que ele conhece. Mas eu respondo assim, na primeira aula, o cara fica achando, isso aí é história, conversa. Então, vem para a primeira aula que você vai ver. Então, às vezes, ensino baixo de uma música que tem dois acordes, com corda solta, e o cara toca mi, lá. Então, dá para fazer várias coisas assim. Agora, eu falo para ele, tocar uma música, tocar e se acompanhar, com aula de violão, tocar e cantar, aí vai depender de você, do quanto você vai estudar. Vai depender, na verdade, mais de você do que de mim. Tem gente que, com um mês, está tocando várias músicas. Tem gente que leva 6 meses, às vezes, para tocar uma música. Aí eu conto só uma história que é o seguinte: quando eu entrei na UFRJ, no violão 1, né, licenciatura em música, a gente tinha aula de violão. Então fiz violão 1 com o Ivan Papagueres. Pô, violonista incrível, e ele era mais novo que eu. Era meu professor da UFRJ, era mais novo que eu, que engraçado. E a gente ficou 6 meses tocando uma música, que foi o Prelúdio número 3 do Vila Lobos. A gente ficou 6 meses numa música. Ele era um cara tão detalhista que ele ficava aqui, agora ajeita isso, agora ajeita aquilo, agora não sei o que, não sei o que. Então, no final do semestre, eu fiz a prova de violão 1 e junto com outras pessoas que estavam fazendo prova de violão 8, violão 7, violão 5. E o Bartolomeu, que é o professor lá da UFRJ, eu me lembro até hoje, ele me aplaudiu de pé, cara. Eu toquei, terminei, ele aplaudiu, levantou e falou, esse cara fez música. E aí eu saí assim, pô, tô feliz, cara. Tinha gente lá, violão 5 bacharelado, tocou pra caramba e ele não falou nada. Violão 8 não falou nada. E eu saí com a sensação de que eu toquei uma coisa simples, que o Prelúdio 3 do Vila Lobos é simples, dentro do estudo violonístico, mas eu fiz a interpretação, eu fiz aquela coisa, entendeu? Então, assim, você tocar uma música por tocar uma coisa, você tocar com crescendo, com decrescendo, fazendo as dinâmicas, interpretando e tal, isso demora. E aí são vários níveis de você tocar uma música, né? Você pode tocar o samba de uma nota só, sem swing, você pode tocar uma música super difícil, bem interpretada e tal. E eu saí daquele dia, assim, olhei para o Ivan, meu professor, e falei assim, cara, valeu a pena ficar 6 meses numa música só, porque foi um prazer enorme, assim, conseguir executar diante de tantos outros caras muito mais avançados do que eu, e ter esse elogio do professor significa que, pô, foi um trabalho bem feito. E isso não tem preço. Quando você sai de um show, né, você mostra uma música para alguém, a pessoa se emociona, a pessoa, cara, não tem preço. É Então, é verdade, isso. é verdade, é verdade. Eu acho que o mais importante é o que você falou aí, é que a gente hoje em dia tem uma visão diferente da educação musical, né? Antigamente a pessoa ia para a escola de música, aprendia um monte de teoria antes de pegar o instrumento. Hoje em dia a gente já vê isso de uma forma um pouco diferente, né? A gente já tem essa preocupação de colocar o instrumento na mão do aluno, ver ele tocar alguma coisa que seja o mais simples possível, para ele entender como é que funciona o instrumento, né? Porque não adianta nada você aprender teoria se você não entender como funciona o instrumento ao qual você se propõe tocar, né? Então é o que você falou. Pô, bota uma música com dois acordes aí para o cara tocar com baixo junto. Legal, porque aí ele vai ver como é que funciona o baixo na prática, né? Hoje em dia a gente tem tanto suporte para isso, a gente tem aplicativo que tem levada de bateria, tem backing track no YouTube, tem milhões de coisas, né, que favorecem esse tipo de estudo, né? Então eu acho que isso é super importante, né? Até lembrando, né, textos que eu li na época da graduação,
Tem aquele livro famoso do Swanwick, né? Swanwick, né? Que ele fala, né? Ensinando música musicalmente. Isso, que ele fala que o professor tem que entrar no universo do aluno, né? E isso é muito legal, porque a gente, eu, por exemplo, eu vim de uma época, né? Ainda que no final dessa época, que o professor era meio que o detentor do conhecimento, né? Então, você chegava para fazer aula com o professor, era o que valia era o mundo do professor, né? Era o universo do professor. O professor muitas vezes nem se preocupava com o teu universo, não queria saber o que você tocava, ele queria que você aprendesse o que ele sabia, né? Da forma dele, do jeito dele. E hoje em dia a gente vê isso de uma forma diferente, né? A gente pega o conhecimento que a gente tem e utiliza como professor para aplicar dentro do universo do aluno. Claro que se o aluno se quiser se interessar pelo teu universo, legal, eu acho super bacana. Mas a prioridade não é essa. A prioridade, né, é o aluno começar fazendo música dentro de onde ele quer, onde ele tem afinidade musical, né? Eu acho que isso é muito importante, né? E colocar como prioridade, mas não como primeiro lugar, a questão teórica, né? Eu acho que é muito importante o aluno tocar. Eu sempre penso assim, cara, vamos tocar primeiro, depois a gente pensa como é que escreve isso aí. Vamos botar para funcionar, fazer sair nota musical daí, que eu acho que é mais importante, né? Eu acho que fica mais fácil até depois, quando você vai estudar teoria, teorizar em cima daquilo que você já faz, né? Então, eu acho muito legal. Hoje, agora, antes de dar essa entrevista para você, eu mandei uma música para um aluno, para ele tirar. Uma música chamada Vou Deixar, do Skank. Vou deixar a vida me levar. Aí, pô, mas por que que eu vou ter que tirar essa música? Eu falei, cara, tira, na próxima aula a gente vai ver. Mas, na verdade, depois a gente vai analisar. Eu sei que ela é em Ré maior, tem Fá sustenido com sétima, então vou falar de dominante secundária, que está preparando o Si menor. Tem Sol e tem Sol menor, então já vou falar de empréstimo modal também, que Sim, vem emprestado do Ré menor. Mas não falei nada para ele. Como ele é um cara que já tem um ouvido legal, já está trabalhando em percepção, falei isso para ele: tira essa música. Como eu não gosto de escrever, pô, cara, tira essa música aí que vai ser legal para a próxima aula. Então vai ser mais fácil depois a gente falar de dominante secundária e falar de empréstimo modal dentro de uma música que ele já conhece. Ele até já se familiarizou com o som de certa forma, né? sim, E eu vou falar para ele, ó, quando você ouvir um acorde assim, tipo esse Fá sustenido com sétima, você já sabe que é o dominante do sexto grau. Está preparando para ir para o sexto grau. Depois eu vou dar outros exemplos para ele. Mas eu acho que funciona mais assim do que eu ensinar primeiro e depois o cara ir para a prática. é verdade. Isso é um grande desafio mesmo, porque a gente, por exemplo, eu já dei aula lá na escola de harmonia, né? Hoje em dia a disciplina mudou, né? Hoje em dia a gente tem uma disciplina teórica que engloba tudo, engloba harmonia, teoria e percepção, né? Eu acho até melhor nesse sentido que a gente consegue misturar outras coisas, né? Mas quando era só harmonia, era difícil, porque tem muita gente, por exemplo, não tem essa visão de instrumento harmônico, né? Por exemplo, a pessoa que canta, É, né? É difícil você explicar um dominante secundário para uma pessoa que só faz voz, né? Que só canta. Então, aí vem aquilo que a gente falou lá atrás, né? Que eu acho que é legal a pessoa tentar tocar algum instrumento, mas que, eu sou cantor, mas tenta tocar alguma coisa para você ter né, praticar o teu ouvido também, de você tocar um acorde, ouvir o som daquele acorde, entender os sons que estão dentro daquele acorde. E quando você tem um ensino, como tem agora lá na escola, que mistura harmonia com percepção, com teoria, a gente consegue trabalhar de uma forma mais assim, né? De mostrar uma música, né? E já mostrar aqueles exemplos na prática, né? Eu acho mais interessante, né? com certeza, eu acho isso também, cara. Agora, isso também não é culpa dos professores antigos. Eu acho que a faculdade de música, os estudos de metodologia do ensino da música são muito recentes, né? Por mais que às vezes o livro do Sonic deve ter uns 20 anos já, o livro. Enfim, mas isso é muito recente, né? A gente discutir sobre isso é muito recente. A faculdade, quando eu estava na UFRJ, o curso de bacharelado em música e violão estava fazendo 30 anos. Acho que não sei se foi 2009, 2008, por aí. Quer dizer, começou no final da década de 80. É muito Sim, pouco tempo para a gente refletir sobre metodologia do ensino e tal. Então, a gente que está hoje, né, dando aula, já está pensando um pouco nessa parte prática. Mas quem vem dos anos, já era professor nos anos 90 ou de repente nos anos 80, ainda não tinha muito essa discussão, não tinha uma faculdade, não tinha livros, não tinha um lugar onde você pudesse trocar informações. Não tinha YouTube, né? Entrevistas, bate-papo como a gente está fazendo agora.
Então, o pessoal não está acostumado com essa questão. A própria sociedade, de uma maneira geral, era um pouco mais fechada. Eu sei que meu pai fala coisas comigo assim que eu contrario ele. Até hoje, falo, pai, isso está errado, está fazendo. Mas eu sou o pai. Você não pode discutir comigo. Pô, como eu não posso discutir contigo, cara? Nessa área aqui eu sei mais que você, eu sou teu filho, tenho 30 anos a menos que você, mas aqui eu sei mais que você, eu posso te ensinar isso. Não, não pode. Eu sou o pai e você é o filho. Então, a sociedade, antigamente, tinha esse pensamento. E, naturalmente, os professores também levavam um pouco por aí. E a sociedade está mudando e a gente está acompanhando isso. Então, que bom que as coisas estão evoluindo e estão indo um pouco para esse lado, né? Mas não significa que o jeito antigo era errado e tal, mas refletia um pensamento do mundo naquela época, né? Então, com os professores era isso, a mesma coisa também. Que bom que a gente está mudando, evoluindo, né? Até porque eu vejo o ensino como um grande aprendizado, né? A gente dá aula, é um constante aprendizado. Quando eu comecei a dar aula, eu era uma pessoa, hoje em dia eu sou outra. Assim, né? Eu acho que o ensinar música me mudou muito, né? Porque justamente essa coisa de você se colocar no lugar do aluno, né? Você tentar enxergar como o aluno está enxergando, né? Tentar fazer essa mudança aí, né? Se você se colocar no lugar do aluno, isso não é uma coisa fácil para quem está começando a dar aula, né? Mas é uma coisa necessária, né? Você tentar entender, porque às vezes você está começando a ensinar, a dar aula, você chega para o aluno aí passa um negócio para ele tocar que para você é fácil, mas você não percebe que para ele é difícil, né? Então, com os anos de prática no ensino, você consegue esmiuçar aquilo e começar do basicão, né? Começar a mostrar para o aluno, cara, começa por isso aqui, depois você vai para aquilo ali, né? Que nem o aluno que chega querendo tocar uma música que você vê, cara, essa música é difícil, não dá para você tocar agora. Vamos pegar outra, né? Porque aí, às vezes, o cara insiste, por exemplo, em querer tocar aquela música, o cara fica travado meses e meses tentando tocar uma música que ele não tem nível técnico para tocar, né? E ele fica Então, achando que ele não é bom para aquilo. Isso é que é o sim, pior, né? E, na verdade, não é nada disso. A música que está inadequada para o momento que ele está passando, só isso. exatamente. Então, nós, como professores, a gente tem que ter essa sensibilidade, né, de enxergar isso, né, de ter esse cuidado com o aluno, né? Então, eu costumo dizer, não basta o professor ter conhecimento, ele tem que ter, né, tem que saber aplicar esse conhecimento, né? Tem que ter sabedoria para aplicar esse conhecimento, né? Eu acho que é mais importante, né? Eu acho que a sabedoria é mais importante que o conhecimento, é você saber como colocar as coisas, né? Saber como aplicar esse conteúdo, né? Eu Então, comecei a cara, dar aula com 18 anos, cara. legal, Sabia? cara. E a minha mãe falou para mim uma frase, foi isso, eu precisava começar a ganhar algum dinheiro com música, e aí ela falou o seguinte, vai dar aula e tal. Eu falei, pô, mas eu estou começando na música com 18 anos. Ela falou assim, se você souber um pouco mais do que o aluno, já é o suficiente. Então, quando você sabe um pouco mais do que ele, já é o suficiente. Mas o principal é a maneira como você vai ensinar. Se ele gostar da tua maneira de ensinar, ele vai gostar mais da tua aula do que de um outro cara que sabe muito mais do que você, mas que não tenha empatia com ele na hora de ensinar. E você está começando a estudar música, a cada mês você vai ter mais assunto, mais conhecimento, mais coisa para ensinar. E aí ela me convenceu a dar aula, e assim eu fui dar a minha primeira aula para o meu primeiro aluno, que eu me lembro até hoje, que foi em Laranjeiras, ali perto da estação do metrô. E a partir dali, foi embora. Porque, por exemplo, hoje em dia a gente tem o YouTube, né, que é onde a gente tem essa plataforma, milhões de pessoas ensinando várias coisas, né? E você consegue ver o que a gente que tem um nível de experiência, né, a gente consegue ver o que é válido e o que não é. Mas antigamente, quando não existia YouTube, né, as pessoas achavam muito assim, porque o cara toca pra caramba, ele vai dar aula pra caramba. E aí muita gente quebrou a cara nisso, né? Demais, cara. Eu lembro assim eu tinha uma angústia quando eu era aluno da Vila Lobos, muitas vezes tinha workshop de músicos indo lá ensinar alguma coisa. E eu nunca aprendia nada nos workshops. Eu ficava assim, os caras chegavam, tocavam, ficava todo mundo babando, nossa, o cara toca pra caramba. Aí chegava aí, explica aí então, aí ficava, isso assim, ó. Aí eu tive essa ideia aqui, aí você não entendia nada, saí do workshop sem entender nada. Cara, o que eu fiz aqui? Por quê? Né? Eu me lembro do primeiro workshop que eu assisti, do Adriano Gifone.
eu saí assim, uau! É o primeiro workshop que eu aprendi. Aprendi muito, cara, no workshop dele. E eu fiquei Sim, assim, caramba, que incrível, cara. Eu tinha assistido 5, 6 e nunca aprendia nada. Eu ia naquele ímpeto. Se o cara toca muito, vai ter muita coisa para me ensinar, mas não necessariamente. Às vezes o cara é muito bom de performance, de tocar, mas de ensinar. Então foi o primeiro que eu assisti do Digifone, depois teve do Nelson Faria também, que é um cara super mega didático. o Por estudo meia hora de qualquer papo com ele, você aprende um monte de coisa. é verdade. Tanto o Gifone quanto o Nelson Faria são grandes educadores musicais, né? Eu admiro muito os dois. E eu nunca tive aula diretamente com o Gifone, mas sou amigo dele, adoro ele, gosto muito dos livros dele. Inclusive, o livro dele foi uma inspiração para eu fazer o meu livro, né? O Nelson, eu tive o prazer de ter sido aluno dele na época da Estácio, anos atrás, quando eu fiz aquela graduação da Estácio. E é um cara que tem um dom de passar as coisas, de transmitir a informação da melhor forma possível para o aluno, né? E isso é muito legal, né? Isso não é uma coisa fácil, né? E acho que tem pessoas que têm essa facilidade, né? E a gente tem que buscar, né? Saber fazer isso também. Com certeza, com certeza. São dois É, caras que não fizeram licenciatura, né? sim, E têm esse dom de ensinar. Isso é muito legal. E ensinar também passa por você compartilhar, gostar de compartilhar, gostar de ver os outros crescendo, né? sim. E não ter medo. E aquele cara que vai crescer não vai tomar o seu lugar. Ele, muito Isso pelo aí, contrário, ele vai fortalecer ainda mais a sua posição. isso aí, isso aí. Um outro assunto, assim, para a gente já entrar na reta final, que eu acho importante, você falou que você tem vários cursos online. Eu queria que você falasse duas coisas. Primeiro, sobre a questão do estudo online. Como é que você vê o aluno que estuda online? O que o aluno precisa hoje em dia para estudar? Até porque a gente está nesse período aí de pandemia, está todo mundo estudando em casa. E como é que você vê um curso online para um aluno que vai estudar? E depois contar um pouquinho da tua experiência fazendo esses cursos e fala dos cursos que você fez também. Tá, vamos lá. Eu tenho 3 cursos online. Um de produção de áudio e vídeo, se chama Fala Produção, produção de vídeo para a internet. O outro é de planejamento de carreira musical, planejando sua carreira musical. Esses dois são cursos gravados que estão dentro da plataforma Hotmart. O cara compra o acesso, assiste lá as aulas, os módulos, tem material de apoio e ali dentro ele faz os exercícios. E não tem nenhuma interação comigo. Eu até tenho grupo no WhatsApp com os alunos desses cursos, mas o curso não tem essa proposta de interação. Os alunos vêm de vez em quando tiram algumas dúvidas, mas eu dentro do Hotmart eu vejo a evolução de cada um, quantas aulas cada um já fez, quantos por cento do curso eles já concluíram, e eu tenho as redes sociais dos caras, eu vejo o que eles estão fazendo. E eu notei que eles têm muito pouca produção, muito pouco, né, trabalho. O curso tem acrescentado muito pouco, os cursos têm acrescentado muito pouco na vida deles. Eles não têm colocado em prática aquilo ali, se é que eles assistiram às aulas. Porque a dificuldade das pessoas é ter esse cronograma de estudo, é ter a disciplina de estudar e tal. E aí eu lancei agora um terceiro, que se chama Comunidade Fala Música, uma outra abordagem, um outro perfil. É uma comunidade dentro do Hotmart, tem aulas divididas em módulos, tem vídeos exclusivos que eu crio de acordo com a demanda dos alunos. Então, eu tenho um grupo no Telegram que eu converso com os alunos, tiro dúvidas deles e eles me propõem. Então, 2 vezes por mês eu gravo um vídeo novo com os temas que eles escolhem. Fazemos enquetes lá. E aí, quer dizer, eu estou criando eu já tenho os meus pilares lá dentro e eu estou desenvolvendo, complementando o curso de acordo com as necessidades diárias que vão surgindo deles, né? Então, por exemplo, um aluno falou, cara, eu preciso fazer anúncio no Instagram, preciso crescer minha conta no Instagram, como é que faz? Aí eu fiz um vídeo, abri o meu gerenciador de anúncios aqui do Facebook e, ó, esse anúncio é para isso, aquele anúncio é para isso, assim você cria público, assim, assado, tudo. Aí fiz um vídeo de 1 hora, botei lá. Aí já é mais uma aula do curso, que eu nem sabia que era importante, né? Então, um curso online onde você pode se comunicar com o professor. A gente tem mentorias, né? Também 2 vezes por mês. A gente se encontra ao vivo no Zoom. E aí, para falar justamente desses vídeos que eles escolheram os temas. Então, eu posto um vídeo numa quarta-feira
e falo, estudem esse conteúdo, na quarta-feira que vem a gente se encontra ao vivo no Zoom e vocês vão tirar as dúvidas desse conteúdo aqui. Aí sim, a coisa está andando, a coisa está fluindo. Estou vendo gente, por exemplo, se inscrevendo em edital baseado nas coisas que eu falo lá sobre como preencher um edital, está fazendo anúncio e conseguindo novos alunos baseado nas coisas que eu estou falando ali. Teve uma vez que me pediram um vídeo sobre inteligência emocional. Olha que curioso, eu jamais faria um vídeo sobre inteligência emocional. Me pediram. E aí eu fiz inteligência emocional na música, como fazer parcerias, como entender o seu parceiro, né? Entender os seus clientes, as pessoas que estão consumindo seus produtos ali. Enfim, e aí quando você faz um curso online assim, que tem mentoria junto, que você tem uma relação com o professor, eu acho muito mais bacana, mais interessante do que um curso que você compra e estuda e faz ali. A não ser que você tenha muita disciplina para colocar em prática, né? E fazer todas as aulas e tal. Agora, na minha escola é um outro perfil, porque aí eu dou aula particular, sou eu e o aluno aqui. Aí, essa galera aproveita muito mais, né? Porque é como o que eu falei da comunidade, eu estou ao vivo com o cara. Ele pergunta, eu respondo, ele pede uma música, eu ensino, né? A única questão negativa que a gente tem na aula de música no online é que não dá para tocar junto, né? Tem o delay, eu toco aqui, o som chega aí um pouquinho depois. Tá muito barulho aí, cara? É, isso é verdade. Essa coisa do online é um problema, né, cara? Porque espero que a gente ainda viva para ver isso resolvido, né? Que é um grande problema você não poder tocar junto com o aluno, né, cara? E mais Dizem que uma está coisa que chegando isso aí. Quando chegar o 5G, é, vai. pode ser que resolva, né? É. Mas uma coisa que é importante se falar assim, só para fazer um paralelo, né? No meu tempo, quando não tinha YouTube, o que a gente fazia? A gente copiava fita VHS, né? A gente pegava xerox de livro e acumulava aquele material todo. E muitas vezes nem estudava aquilo tudo. Depois, quando começou a web, a gente começou a baixar esses materiais, né? Não estou aqui fazendo apologia à pirataria, não, mas é o que acontecia, né? A galera baixava um monte de coisa, ou até comprava, né? Hoje em Sim. dia o pessoal compra mais do que antigamente. Aí começaram a surgir os cursos online, né? Então você vê a pessoa compra vários cursos, mas muitas vezes não consegue estudar um daqueles cursos, né? Porque a gente precisa ter um foco maior, né? Eu acho que o curso online demanda um foco, né? Eu, por exemplo, comprei, vou dar meu exemplo mesmo, cara. Vou dar meu exemplo, que eu não sou perfeito, não. Comprei um curso de mixagem, masterização há pouco tempo atrás, no início da pandemia. Cara, eu fiz um primeiro módulo legal. Agora eu estou travado no módulo que eu não tenho tempo, cara. Às vezes eu paro para assistir uma aula e fico 2 semanas sem assistir a aula e volto. Ontem eu lembrei de assistir algumas. Então, assim, a gente precisa gerenciar o tempo da gente, né? Eu acho muito importante, porque é legal fazer aula em casa. Tem o seu lado legal, claro, você está no conforto da tua casa, do teu escritório, da tua sala, entendeu? Eu acho legal. Só que a gente, por estar em casa, a gente acaba tendo esse risco de ter que, né, dar conta de outras demandas e a gente não conseguir concentrar naquele foco da gente, que é o curso, né? Então, eu falo para o pessoal, eu acho que o curso online ele demanda um maior interesse por parte do aluno. O que você acha disso? Precisa de mais interesse, precisa de mais concentração. Depende muito, cara, também da casa de cada um, né? Eu moro aqui eu e minha esposa só. Então, quando eu preciso de concentração, eu falo para ela, eu boto fone aqui e ela trabalha ali atrás, que ali é a mesa de trabalho dela. E aí eu fico aqui e ela me deixa numa boa e eu fico aqui estudando e vou embora. Agora, quando eu morava na casa da minha mãe, antes de eu casar, é mais difícil. Mãe, às vezes, tem mais dificuldade de entender. Ainda mais que minha mãe é das antigas, então não entendia muito. Você está no computador, você está estudando. Computador é brincadeira para ela, né? E às vezes também, às vezes eu estou dando aula para um aluno e o aluno usa muito celular, Spotify, para botar música, na época da aula presencial, né? E aí chegava o pai no meio da aula e falava: lava o celular, fulano. Pô, mas eu estou usando para aula. Mas usando para aula? Como assim? Às vezes aqui tem aplicativo de metrônomo, tem aplicativo de afinador, tem o Spotify para botar música, né? Tem, E aí, para o pai e para a mãe, às vezes é uma brincadeira e não consegue entender isso. Então, depende da casa de cada um, você conseguir ter o seu espaço, você conseguir que as pessoas compreendam que é o seu momento de estudo, ou fazer como eu fazia na casa da minha mãe, estudava de 6 às 8 da manhã, que era que ela estava dormindo.
Então, eu Entendi, consegui render. São as entendi. estratégias. Tem que ter estratégia para estudar É, online. é verdade. E eu acho que essa época que a gente está passando agora de pandemia, né, tá exigindo mais isso da gente, né, da gente se organizar mais, né, da gente, né, organizar o nosso tempo livre, o nosso tempo de estudo. Tudo agora tem que ser. Até porque eu tenho a sensação, não sei se porque a gente vai ficando mais velho, vai ficando assim, vai começando a achar que tá tudo mais rápido. O ano passa mais rápido, o mês passa mais rápido, né? Então, eu lembro quando eu tinha meus 16 anos, pô, demorava uma semana, demorava para passar, tinha um monte de coisa, né? A gente fazia coisa pra caramba. Hoje em dia parece que uma semana passa assim, ó. Você dá um estalo de dedo, passou uma semana, né? É, Então, a gente tem que dar conta disso, né? A gente tem que, se a gente se propõe a fazer um curso online, a gente tem que, cara, organizar o nosso tempo para isso, né? Eu já pensei, por exemplo, em fazer uma outra faculdade EAD, mas eu fico pensando, pô, vou fazer isso, como é que eu vou gerenciar isso, né? Não é fácil, né, cara? Não é muito fácil isso. não é mesmo, cara. A gente ganhou muito tempo com o online, porque não estamos nos deslocando tanto quanto fazíamos antigamente. Mas aí a gente fica com aquela ilusão que agora dá para fazer um monte de coisa. E aí você acaba jogando mais coisas nas suas costas e acaba não conseguindo dar conta. Então, É, é exatamente isso. Tem que tomar muito cuidado, ter muita disciplina aí para poder gerenciar o tempo da melhor maneira possível. Dizem que o tempo é o ativo mais precioso do mercado. O pessoal que investe em bolsa de valores e fala assim: ah, você vai investir na bolsa, vai investir numa ação para ganhar um dinheiro, e tal, mas quanto tempo que você vai demorar entendendo como é que funciona esse mercado de ações e tal, não sei o quê. Aí o cara fala: vou levar 1 ano, 2 anos, cara. Então bota o teu dinheiro na poupança, que é a melhor coisa, não gaste teu tempo com isso. Você vai perder de um lado, vai deixar de ganhar de um lado, mas você vai ganhar tempo, tranquilidade com a família e outras coisas. Então o tempo não volta, né? Então exatamente. melhor coisa é gerenciar bem o tempo. É isso aí. Bom, quero agradecer a tua presença aqui e eu queria finalizar você deixando um recado para a galera que está estudando música, né, principalmente os alunos lá onde eu leciono, da escola Tom Jobim, lá em Búzios, que fazem o curso básico, e deixar um recado para geral também, para a galera que quer estudar música, que quer ser ou profissional ou amador. Fica à vontade aí para a gente encerrar. Galera, música é fantástica, maravilhoso. Uma das melhores coisas do mundo é a gente fazer música. E agora, a música ela é uma arte e é também uma ciência, né? Tem muita coisa para estudar e é muito bom estudar música, seja você profissional ou amador, tenha você, né, objetivos profissionais ou como hobby, música é fantástico. Então, assim, quanto mais a gente puder estudar, mais a gente fica criativo, né? Existem mitos sobre o estudo da música que deixa o cara muito racional. Isso é tudo mito, não existe. Você ouve uma música, você tira a música de primeira. Você ouviu uma música, sabe, sexto grau, quarto grau, primeiro, quinto. Cara, isso é fantástico. Isso não é mágica, né? É estudo, fruto de estudo musical. Então, estudar música, sim, ir nas aulas, assistir vídeos no YouTube, né? Estar presente nas aulas, sejam elas presenciais ou online, né? Tocar o seu instrumento, estar sempre aberto a coisas novas. Agora, com o Spotify, com o YouTube, cara, a gente tem acesso a discografias inteiras de artistas fantásticos e escutar aquelas pessoas que têm mais experiência que a gente, que podem fazer a gente queimar etapas, pular caminhos, né? A aula de música é para isso, né? Para você, às vezes, uma coisa que você ia demorar 6 meses ou 1 ano para aprender sozinho, com o professor você aprende uma semana, em duas, né? Então, ao invés de você entrar por uma estrada de chão de terra batida, a gente está te oferecendo um jatinho, um suquinho de laranja para você chegar no seu objetivo muito mais rápido e com muito mais conforto. Então, escute o que os professores têm para falar, né? Sigam, né, as dicas, as aulas, os ensinamentos, porque isso transforma a nossa vida. E você lá na frente fazer um show mais tranquilo, você fazer uma música com mais qualidade, com harmonia mais elaborada, mais sofisticada, não tem preço. Depois, quando as pessoas parabenizarem pelo seu trabalho, seja ele amador ou profissional, isso não tem preço. Isso se deve às pessoas com quem a gente teve contato, com quem a gente tanto aprendeu, que são os professores de música, são os nossos colegas também, que estão estudando com a gente na mesma sala e que a gente aprende também com os nossos colegas, né? Então, estudar música é fantástico, vai te levar a lugares inimagináveis. Então, levem a sério o estudo da música, porque você só tem a ganhar com isso. Isso aí. Valeu, Thiago. Obrigadão. Obrigado a todos que estão assistindo aí também.
E em breve a gente vai ter mais entrevistas aí no meu canal, né? Essa entrevista aqui é específica para a 8ª semana Vila Lobos, lá da Escola Tom Jobim Búzios, mas depois ela vai ser reprisada no meu canal também. Tá bom, Thiago? Obrigadão, cara. Pô, sucesso aí para você com esses produtos aí. E em breve a gente se encontra novamente aí. Valeu, Valeu, galera. viva a música!